Fala pessoal, beleza? Professor Giovanni aqui e hoje uma aula de genética falando aí de interações gênicas, né? O tema da aula, outros mecanismos de herança. Então vamos lá falar de interações entre genes. Então a gente tem aqui uma imagem interessante para você entender que às vezes a expressão de uma determinada característica ela depende de uma reação em cascata. Por exemplo, nós temos aqui um aminoácido fenilalanina que em contato com uma enzima A, que é produzida a partir de um gene A, lembrando que o gene é como se fosse uma receita, que a partir dessa receita que você tem ali no DNA, temos aqui a produção de uma enzima A, que é responsável pela conversão da fenilalanina em tirosina. Então veja, caso falte essa enzima A, já teríamos um problema nessa conversão. Imaginando que a enzima A ela estaria presente, temos então a tirosina. A tirosina precisa ser convertida em DOPA, mas para acontecer essa reação, precisamos de um gene B funcional para produzir uma enzima B que vai ser responsável pela reação dessa conversão da tirosina em DOPA. E a DOPA, uma vez sendo convertida, ela vai precisar ali de uma enzima C, que é produzida a partir de um outro gene C também funcional, precisa que esteja funcional, para que no final a gente tenha ali a melanina. Lembrando que a melanina está relacionada à pigmentação aí da nossa pele, do nosso olho. Então veja que às vezes a expressão de uma determinada característica ela depende de uma reação em cascata, certo? Ô professor, o que acontece se faltar a enzima B? Logicamente, essa reação aqui ela vai falhar, né? E a gente vai ter aí alguma consequência. Quando a gente tem vários genes interagindo para uma única característica, a gente diz que nós temos então uma interação gênica. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de interações gênicas que nos interessam de acordo com esse tema. Nós temos aí, né, por exemplo, que entender o que seriam genes alelos, por exemplo, para determinar ali determinadas características. Então, olha só esse exemplo. Temos aqui um gene A. Sempre, quando a gente fala de cromossomo homólogo, é importante você saber o que é um cromossomo homólogo. São cromossomos iguais em tamanho, mesma posição do centrômero, o centrômero é a cinturinha do cromossomo, e eles têm os mesmos genes. O gene A, por exemplo. Só que esse gene A pode ser um gene dominante ou um gene recessivo. Então a gente chama esses genes de genes alelos. Dizendo, né, teoricamente o que seria um gene alelo é uma forma alternativa de um gene. Por exemplo, posso ter aqui o gene Azão que determina cabelo liso. Gene Azinho, por exemplo, também é relacionado a tipo de cabelo, mas pode ser um cabelo, por exemplo, ondulado, certo? Então nós temos aí um gene para determinar uma característica. No caso da interação gênica, você viu que é mais do que um gene. Então nós teríamos um gene A, que ele interage com o gene B. Sozinho ele não é responsável de determinar aquela característica, mas a interação entre esses genes determinam o único caráter, como nós vimos ali na primeira imagem na questão da melanina. Beleza? Tem um exemplo relacionado aí, né, com a espécie humana, a surdez humana. A gente chama de genes que se complementam, genes complementares. Na questão da surdez humana, nós temos um gene que vai ser responsável pela determinação da cóclea. A cóclea, que é uma região ali, né, relacionada à nossa orelha, né, fala de canal auditivo ou orelha, né? Nós temos a cóclea e o nervo auditivo. A cóclea tem um gene lá que vai determinar então se esse gene está normal ou se ele está com defeito. O nervo auditivo é a mesma coisa. Um gene relacionado, esse gene pode estar normal ou também com defeito. Veja, uma pessoa que tem audição normal significa que ela tem cóclea normal e nervo auditivo normal. Porque adianta ter a cóclea normal se o nervo auditivo não funciona? Não adianta. Adianta ter o nervo auditivo normal se a cóclea não funciona? Também não adianta. Então veja que é uma interação de genes, de dois genes, para que você possa estar me ouvindo nesse momento. Olha só que bacana. E aí a gente vai agora dar nomes, né? Ou seja, nomear esses genes utilizando ali letras. Existe uma regra na genética que diz que de preferência use a letra da característica recessiva. Então aqui ser normal é uma característica dominante. Então veja que eu vou usar a letra D para defeito, por exemplo. Então Dzinho, Dzinho seria cóclea com defeito. Cóclea normal pode ser então Dzão, Dzão, lembrando que o Dzão é dominante, ou Dzão, Dzinho, certo? De acordo com a imagem. E o nervo auditivo, vou logicamente usar outra letra porque se trata de outro gene. Eu não vou usar a letra D de novo, então vou usar aqui a letra E
e normalmente, né, os exercícios vão utilizar a letra D e E, certo? Então nós temos Ezinho, Ezinho, seria o nervo auditivo com defeito, uma característica também recessiva. Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho, nós teríamos o nervo auditivo funcional. Colocando isso em uma tabela, ficaria assim, ó. Possibilidades de genótipos. Genótipo é tipo de gene, então a gente vai falar de desão, 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 desinho, alguma coisa nesse sentido. E o fenótipo relacionado à manifestação, então, do genótipo. Veja que nós temos aqui, ó, o genótipo desão, alguma coisa, ezão, alguma coisa. Professor, por que você colocou desão alguma coisa, ezão alguma coisa? Por conta que o desão ele domina, por exemplo, se tiver desão desão ou desão desinho, então uma vez tendo o desão, eu já garanto que a cóclea vai ser normal. Uma vez tendo o ezão, eu já garanto que o nervo auditivo vai ser normal. Então nessa situação aqui, que eu tenho pelo menos um desão, pelo menos um ezão, essa pessoa então vai ter fenótipo normal, audição normal. Agora, nessa segunda situação, desão alguma coisa, mas tem ezinho, 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 ezinho determina nervo auditivo com defeito. Então essa pessoa tem deficiência auditiva, aqui a característica que a gente chama ali de surdo, né? Dezinho, dezinho, ezão alguma coisa. Temos o nervo auditivo normal, mas a cóclea não funciona. Cóclea com defeito, também uma situação de deficiência auditiva, de surdez. E dezinho, dezinho, ezinho, ezinho, tanto a cóclea quanto o nervo auditivo estariam com defeito. Então, nesse caso também, uma situação de surdez, certo? Então, colocando isso em tabela, a gente teria essa organização. Bacana? Então, muito importante, um exemplo de genes complementares aí para vocês. Agora, normalmente os exercícios eles vão te levar para essa situação aqui. É possível um casal surdo ter todos os filhos normais? Dá uma olhada no exemplo. A resposta vai ser o quê? Sim, é possível. Como assim, professor? Então imagine um pai surdo, desão, desão, ezinho, ezinho. Uma mãe surda, dezinho, dezinho, ezão, ezão. Veja o seguinte, que esse pai ele tem cóclea normal, mas nervo auditivo com defeito, por isso ele é surdo. Essa mãe, ela tem cóclea com defeito, mas o nervo auditivo dela é normal, numa situação dominante, ezão, ezão. Quando vai formar gameta, gente, sempre uma letra e outra. Então eu coloquei aqui como se esse homem estivesse formando ali um espermatozoide. Nesse espermatozoide você teria qual configuração? Desão, ezinho. Veja que a única possibilidade, sempre uma letra e outra, é desão, ezinho, então ele só formaria espermatozoide, desão, ezinho. Essa mãe, na hora dela formar o seu gameta, o seu óvulo, ela formaria um óvulo também só na configuração desinho, ezão. Ó, desinho, ezão, só desinho, ezão. Quando faz a fecundação, junta, né? Então você vai ter desão, desinho, ezão, ezinho. Perceba que se 100% então dos filhos terão essa configuração desão, desinho, ezão, ezinho, qual é a nossa conclusão? Nossa conclusão é que esse filho ele tem cóclea normal porque tem um desão e tem o nervo auditivo normal porque tem um ezão, certo? Então, podemos concluir que 100% desses filhos serão normais. Bacana? Então tá aí um exemplo de exercício também para vocês. Normalmente as questões, né, batem muito neste exemplo aqui, tá certo? Um outro exemplo de interação gênica, agora a gente vai falar de epistasia. A epistasia também envolve uma interação entre genes, só que aqui você tem a seguinte situação. Você tem um gene que nós chamamos de gene epistático. O que é um gene epistático? Um gene epistático, galera, é um gene que ele tem uma capacidade de inibir outros genes. Eles interagem, mas inibindo ou permitindo a manifestação. Então dá o seguinte exemplo aqui, ó, pelagem de cães labradores. Se você de repente tem um cão labrador na sua casa, você vai gostar desse exercício, né? Com relação à cor da pelagem para cães labradores, basicamente nós temos duas cores. Marrom, que eu também chamo de chocolate, e pelagem preta. O marrom, ele tem um genótipo recessivo, Bzinho, Bzinho. Vamos usar aqui a letra B, né? Bzinho, Bzinho para o marrom. E o preto é dominante, então Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Então Bzão alguma coisa. Não interessa o que tem do lado, ele vai ter pelo preto. Só que tem um gene que é chamado de gene da epistasia, o gene epistático, que ele interage com o gene que determina a cor do pelo, né? Relacionado à pigmentação do pelo. E aí nós temos aqui a seguinte situação, tá?
O gene epistático, então ele tem essa capacidade de permitir ou não permitir. Como eu falei que é uma epistasia recessiva, então o que acontece aqui, galera? O gene que não permite a manifestação, que ele interrompe essa, né, pigmentação ali do pelo, ele é recessivo, então eu vou chamar de ezinho. E o gene que permite é dominante, exão ou exão, certo? Então nós temos uma situação em que o gene epistático, ele inibe a manifestação ali relacionada à cor da pelagem. Colocando isso em tabela, olha só. Talvez você vai dizer, professor, mas o meu labrador não é nem marrom, nem preto. O meu labrador, ele tem pelagem amarela, famoso dourado, amarela, né? E eu vou dizer para vocês que, na verdade, o dourado amarelo não é bem a cor, mas ele é uma situação de albinismo, por conta da epistasia. Então, veja, temos possibilidades de ter bezão, alguma coisa, exão, alguma coisa. Se tem bezão, determina que o pelo é preto. Se tem o exão, o gene permite a pigmentação na pele, então pelo preto, fenótipo preto. Se tem bezão, teoricamente, pelo preto. Mas veja que tem o ezinho. Você viu que quando tem o ezinho, ele não permite a manifestação, ele não permite a pigmentação. Por conta disso, esse labrador vai ser albino. Bezinho, deveria ser pelo marrom, mas temos que ver o gene da epistasia. O exão permite a manifestação, então temos um pelo marrom, certo? E bezinho, pelo marrom, mas o ezinho não permite a manifestação. Então, neste caso, gente, temos também um labrador aí albino. Então, caso você tenha um labrador que você fale, o meu é dourado, pelagem amarela, nesse caso, é uma situação, na verdade, de albinismo. Em termos de cor, nós teríamos, né, pela pigmentação ou pelo preto ou pelo marrom. Então, um exemplo de epistasia recessiva. E nós temos um exemplo relacionado, ele é bem complexo esse exemplo aqui, relacionado à cor do olho, né? Mas é interessante a gente dar uma olhada como que funciona a cor do olho, né? É um exemplo de uma epistasia duplo recessiva. Olha só que interessante, né? O olho castanho, ele tem uma situação de dominância aqui em relação às demais cores por conta de uma epistasia duplo recessiva. Então veja, se eu tiver aqui, né, eu tenho a possibilidade aqui de um olho castanho, olho azul, de acordo com o gene que está lá num locus que é conhecido como locus Baie. Então locus Baie você tem ali um alelo Bzão, um alelo Bzinho. E esse alelo Bzão, ele tem uma capacidade de inibir o alelo Bzinho. E ao mesmo tempo, esse alelo Bzão, ele também tem uma capacidade de inibir o alelo G. Só que o alelo G é um outro gene, o gene G, certo? Esse gene G, então você tem aqui o castanho, que tem a capacidade de inibir o olho azul, o fenótipo azul, inibir o fenótipo verde. Então, basta ter apenas um gene Bzão, galera, que ele já determina o olho castanho. Não interessa o que vai ter aqui depois, o olho vai ser castanho. Ah, professor, mas eu tenho olho verde. Qual seria a minha configuração? Se você que está me assistindo tem olho verde, então significa que você obrigatoriamente teria que ter um gene Baie ali, Bzinho, já que o Bzão ele mexe com tudo, né? Então teria que ser Bzinho, para garantir que nesse locus aqui vai ser o quê? Seria teoricamente azul, certo? Por que uma epistasia duplo recessiva? Porque Bzinho teoricamente seria azul. Só que uma vez que eu tenho o Gzão inibe o azul, ó. Se ele inibe o azul, então não interessa, ele não vai ser azul, ele acaba manifestando o genótipo aqui, né? Gzão acaba manifestando o fenótipo olho verde, beleza? Então veja que o castanho tem uma interação em relação, né, aos demais, mas o verde também tem uma capacidade de inibir aqui o fenótipo azul. Então por isso que nessa configuração a gente teria aqui um olho verde. Tá, professor, mas o meu olho é azul, qual seria a minha chance, né? Qual seria o meu genótipo aí para olho azul? Bzinho garante o quê? Teoricamente aqui olho azul, certo? Se tiver um Gzão vai ser verde, então não pode ter Gzão, então tem que ser Gzinho. Aí você garante o quê? Um olho azul, certo? Então uma epistasia aí duplo recessiva. Bacana? Um exemplo aí relacionado à cor do olho. E nós temos aí para finalizar a epistasia recessiva no sistema ABO, ou sistema AB0, né? Relacionado aí a um tipo sanguíneo, sistema ABO ou sistema AB0. Com relação ao sistema ABO, nós temos lá 4 fenótipos. Você que está acompanhando, ou teu sangue é do tipo A, ou é do tipo B,
ou é do tipo AB ou o teu sangue é O, né? A gente pode chamar de zero também, O ou zero. Mas existe um quinto fenótipo que é chamado de falso O. Vamos entender. Aqui, se você recebe um gene A do seu pai, um gene A da sua mãe, o seu fenótipo é sangue do tipo A. Se você recebe um gene B do seu pai, um gene B da sua mãe, teu fenótipo é B. Se você recebe um gene A do seu pai, um gene B da sua mãe, teu sangue aí seria o quê? Do tipo AB. E se você recebe um gene Izinho do seu pai, Izinho da sua mãe, o teu sangue aí seria o quê? Sangue do tipo O. Só que veja que esse gene que determina ali se é gene A, se é gene B, se é gene Izinho, ele interage com um gene que a gente chama aqui de genótipo Bombaim ou Bombay. Esse genótipo a gente representa pela letra H. Para que eu possa manifestar o meu tipo sanguíneo, eu tenho que garantir que no mínimo eu tenho um Hzão. Porque se for Hzinho, olha só, se for Hzinho, gente, pode ser qualquer genótipo aqui, pode ser Azão, Azão, AB, Bzão, Bzão, Izinho, Izinho, pode ser qualquer genótipo que eu vou manifestar o quê? Um falso O, certo? Então, também temos um tipo de interação gênica relacionada aí ao sistema ABO. Legal? Então essas foram as interações gênicas. Finalizamos por aqui essa aula. Até a próxima, gente. Tudo de bom.